Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Em 1 Pedro 1, do 3 ao 9 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para você, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quando a gente para ver o mundo num todo, a gente começa a perceber que ele é marcado por tragédias, pela fome, por pragas, por muitas coisas muito ruins, né? Em meio a isso tudo, às vezes é muito difícil a gente conseguir manter a nossa esperança acesa. E é muito difícil porque a pior coisa que tem é você viver sem esperança, sem achar que existe uma saída, uma solução. Só que muitas vezes quando a gente está em meio a uma crise, a uma dificuldade, a gente acaba se tornando cego. A gente não consegue ver uma saída, não consegue ver que existem possibilidades. Mas o que eu acho muito interessante nesse texto é porque ele fala sobre uma esperança viva. Ou seja, às vezes a gente tem a tendência a colocar a nossa esperança nas circunstâncias, nas pessoas, em coisas, na estabilidade financeira, entre outras coisas. E a gente acaba se frustrando, se decepcionando, porque essa esperança nas coisas, ela não gera nada em nós, não gera uma esperança viva, porque é algo muito instável. Hoje tá, hoje não tá, às vezes tá bem, às vezes não tá. Então, quando a gente coloca a nossa esperança nessas coisas, a tendência é a gente se frustrar mesmo. Mas quando a gente entende que a nossa esperança, ela está em Cristo Jesus, tudo muda. Porque não significa que quando eu entendo que a minha esperança é Jesus, que as coisas vão ficar bem, que tudo vai estar bem. Não. Porque aqui mesmo fala, né, que nisto vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, as provações vão vir. Mas o que é que significa ter uma esperança viva? É saber que mesmo tudo desmoronando, tudo parecendo que não tem saída, a gente entende que não está sozinho. A gente entende que nós não precisamos lutar só, que Deus está no controle de tudo. E que independente do que está acontecendo agora, isso não tira a minha paz nem a minha esperança. E quando eu penso nisso, tem um personagem na Bíblia que me faz refletir muito sobre isso, que é Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta na época do cativeiro babilônico. E a Babilônia, ela invadiu Israel e ela saqueou a cidade, ou seja, ela destruiu tudo. Ela roubou os pertences, né? Toda a riqueza da nação eles roubaram. Mataram muitas pessoas por conta de uma guerra e outros levaram como escravos. E Jeremias, ele estava nesse contexto todo, né? Ele viu talvez muitos de seus familiares morrendo ou sendo levados escravos. Ele já era idoso, então ele acabou que ficou em Israel. E a sua nação, ela foi destruída, ela foi devastada.
Então ele estava nesse contexto de muita fome, de muita dor, e tanto que ele tem 2 livros. Um é Jeremias, contando toda a história, e o outro é Lamentações, que é literalmente lamentações. Ele começa a se lamentar por tudo que a nação estava passando. E aí é quando ele, no meio de toda essa dor, toda essa tristeza, ele fala algo muito importante, que é o que a gente leu no início, que é Lamentações 3. E ele começa a dizer que por mais que ele se lembre de toda a sua aflição, por mais que ele saiba de tudo que ele está passando, ele traz à memória aquilo que dá esperança, que é a certeza de que Deus está com ele, de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é muito louco porque quando a gente olha para a situação de Jeremias, a gente pode dizer, não, realmente, ele não tem jeito, ele não tem esperança. Mas ele entendia que por mais que tudo tivesse desfavorável, dentro dele a esperança viva estava acesa. Que independente disso tudo, ele não perderia a sua paz e a sua convicção de que Deus estava com ele. E é isso que a gente precisa entender. Que por mais que tudo pareça estar dando errado, nós precisamos confiar em Deus, porque Ele é o único que pode fazer alguma coisa por nós. Em Cristo Jesus nós temos a nossa esperança. E a gente precisa entender outra coisa. Isso aqui é passageiro. A gente está suscetível sim a passar por dificuldades, passar por fomes, por doenças, mas isso aqui vai passar. E existe uma promessa de a gente vai para um lugar onde não haverá dor, nem choro, nem fome. E essa é a nossa esperança, que por mais que aqui seja difícil, Jesus Cristo ele vai voltar para nos buscar e nós iremos viver num tempo de paz. Então que você não perca a sua esperança viva, de que independente do que esteja acontecendo no Brasil e no mundo, Deus ele é fiel e Ele está no controle. Ele nunca perdeu o controle. Não deixe que isso tire a sua paz e a sua esperança, porque Cristo é a nossa esperança viva e Ele está conosco. Amém.